Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo à nossa segunda videoaula do curso de C Sharp para iniciantes. Pois bem, eu já estou aqui com o meu Visual Studio aberto. Na aula passada eu esqueci de falar uma coisa para vocês, a gente tinha aqui uns códigos, certo? Que foi o de exibir a mensagem Olá Mundo, certo? E quando você cria o arquivo, quando você cria uma aplicação, automaticamente, quando você compila, o programa Visual Studio vai salvar o seu código lá no local onde você determinou. Então, quando você abrir novamente o Visual Studio, você pode vir aqui no arquivo, abrir, projeto, solução e escolher o local onde você salvou, certo? Ou simplesmente, lá quando você abre o Visual Studio, aparece aqui uma mensagem escrito recente, e aí você clica lá na aplicação recente, que vai abrir o código salvo, certo? O que eu fiz aqui foi apagar o que a gente tinha feito na próxima aula, para poder trabalhar aqui essa aula número 2 com vocês, ok? Bom, uma coisa muito importante quando você está começando no mundo da programação, é sempre fazer comentários no seu código. Comentários são linhas que não são interpretadas pelo navegador. E para fazer comentários tem duas formas. Você pode utilizar o barra barra, que é para comentários de uma linha, ou seja, vou colocar aqui, exibindo uma mensagem, certo? Então, quando eu der o Enter agora eu estou trabalhando novamente com código. Se eu quiser colocar mais um comentário, eu posso fazer de outra forma. Eu posso colocar outro barra barra e colocar mais uma linha de comentário usando o comando WriteLine. Ou eu posso utilizar, se eu quiser fazer comentários de mais de uma linha, eu posso usar o barra asterisco e aí eu coloco exibindo uma mensagem. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu der Enter, perceba que ele coloca mais um asterisco aqui para mim e ele continua esperando linhas de comentário. Aí eu vou colocar aqui, usando o comando WriteLine. Aí agora, se eu quiser encerrar, eu posso colocar um asterisco e barra. Ou seja, para iniciar um comentário que usa mais de uma linha, eu coloco barra asterisco e aí eu vou fazendo todas as linhas de comentários que eu quiser. Aqui eu só fiz duas, mas eu posso colocar quantas linhas eu quiser. Se eu quiser aqui, ó, se eu der um Enter, ó, perceba que toda vez que eu der o Enter, ele vai criando aqui esses asteriscos para mim. Então, tudo que tiver aqui é comentário. E aí, na hora que eu quiser encerrar esse bloco de comentários, eu fecho com um barra asterisco. E se eu precisar fazer comentários de apenas uma linha, basta que eu coloque barra barra. Aí eu não preciso colocar o barra asterisco, ok? Então, vamos apagar isso aqui. Eu vou deixar aquele primeiro comentário. E aí eu vou colocar aqui, ó, console.WriteLine, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. Abre e fecha parênteses. Coloca aqui o aspas. Olá, mundo. Vou fechar aqui o comando, finalizar o comando com o ponto e vírgula. Aí eu vou colocar aquela instrução console.readkey. Abre e fecha parênteses e fecha a instrução para poder ele manter a tela aberta para a gente. Foi exatamente o que a gente fez na aula passada, só que agora colocando aqui um comentário para me saber o que vai acontecer. Por exemplo, esse comentário está dizendo aqui que o primeiro comando vai exibir uma mensagem. Eu posso vir aqui e colocar barra barra esperando o usuário digitar uma tecla qualquer para encerrar o programa. Os comentários, sejam eles de linha ou de mais de uma linha, são ignorados pelo compilador, ok? Então, vamos dar o iniciar aqui que vocês vão ver, ó. Olá mundo, como é um comando WriteLine, ou seja, ele vai para a próxima linha e o programa está aberto aqui porque eu tenho o readkey, ou seja, ele está esperando que eu digite alguma coisa. Eu vou dar um Enter e ele encerra o programa, ok?
Bom, já vimos aqui os comentários. Já vimos como fazer uma saída de dado, ou seja, exibir um dado. Agora, e se eu quiser guardar um dado? Ou seja, eu quero perguntar para o usuário qual é o nome dele para poder dizer a palavra bom dia e o nome dele. Nesse caso, a gente entra numa situação que é a de começar a guardar informações, certo? Ao longo das nossas aulas, a gente vai aprender que existem vários tipos de dados e várias formas de trabalhar com esses dados. Mas a forma mais básica de você guardar uma informação passada pelo usuário é utilizando uma variável. E o que é uma variável? Uma variável nada mais é do que um espaço na memória, onde eu vou guardar uma informação e depois utilizar ela para exibir essa informação novamente na tela. Eu vou colocar aqui, eu vou apagar isso aqui e vou colocar aqui comentários para mostrar uma lógica básica. O C# vai trabalhar dessa forma o que a gente vai fazer. Vou colocar, na verdade, um barra asterisco, porque eu vou comentar várias linhas. Ele vai trabalhar assim, eu vou criar um espaço na memória. Na verdade, eu vou colocar aqui em cada um numa linha. Eu vou criar um espaço na memória. Um espaço na memória. Certo? Como é que eu crio um espaço na memória? Eu tenho que declarar o tipo de variável, ou seja, que tipo de dado que eu vou receber. No caso, eu vou perguntar o nome. Então eu quero gravar uma variável que vai receber uma palavra, ou seja, um conjunto de caracteres. E em C#, esse tipo de dado é chamado de string, certo? Então eu vou declarar o nome, vou declarar o tipo de variável que eu quero guardar e dar um nome para essa variável, para que eu possa identificar depois esse espaço na memória. Eu vou gravar aqui então uma variável do tipo nome, certo? Depois que eu gravei esse espaço na memória, olha a gente começando a trabalhar com uma sequência lógica aqui. Eu vou perguntar o nome da pessoa, certo? Comentei aqui, perguntar o nome da pessoa. Então, vamos lá. Como é que eu perguntaria o nome da pessoa? Perguntar o nome da pessoa é exibir uma mensagem para ela, certo? Então, vamos lá. Console.writeLine. Aí eu vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspas lá dentro e vou colocar digite seu nome, certo? E aí eu finalizo a instrução aqui. Pois bem, se eu executar o programa agora, vai aparecer a mensagem digite seu nome e a pessoa não vai ter mais nada para fazer. Eu preciso fazer com que a pessoa agora tenha a oportunidade de digitar alguma coisa e o que for digitado pelo usuário seja armazenado nesse espaço que nós criamos na memória, ou seja, nessa variável local chamada nome. Então, vamos receber e guardar na memória. Perceba que como eu não coloquei o barra, ou seja, ele vai identificar tudo que eu digitei aqui como código, certo? E ele vai dar um monte de erros. Então, para não ter esses erros, a gente precisa sempre começar com o barra. Agora, não tem mais erro porque ele entende que é uma linha de comentário e o comentário você pode escrever de forma livre. Então, vamos receber e guardar essa informação na memória. Como é que eu recebo uma informação na memória? Eu primeiro coloco o nome da variável, aonde eu vou guardar essa informação. Uso um sinal de igual, que vai ter a função de receber, ou seja, de atribuir, certo? Então, nome, ou seja, o espaço de memória chamado nome, recebe o que o usuário digitar. E como é que eu dou a oportunidade do usuário digitar? Se eu utilizar o comando readkey, que é aquele comando que a gente já tinha visto, eu só vou registrar uma tecla. No caso aqui, nós queremos registrar um conjunto de palavras. Então, eu preciso utilizar o comando readline, que é leia a linha, certo? Então, vamos lá. Console.write
ponto read line. Ou seja, a pessoa vai digitar várias teclas, vai apertar várias teclas, ela vai escrever uma informação e ela só vai finalizar a instrução quando ela apertar o Enter. Aí, no caso, tem que ser o Enter. Perceba que lá no read key, a pessoa pode apertar qualquer tecla que ele já finaliza a instrução. No read line, ele tem que digitar o que ele vai passar de informação e para finalizar a instrução, aí ele tem que dar o Enter. Então, temos aqui console read line, abro e fecho parênteses, coloco o ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então, essa instrução aqui está fazendo o seguinte, ó, o que o usuário digitar será atribuído à variável nome. Ou a gente pode ler também da seguinte forma: a variável nome recebe o que o usuário digitar. Ok? É um processo de atribuição. E agora que a gente já guardou a informação no espaço de memória que nós criamos, eu preciso exibir essa informação novamente. Aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar aqui console.writeLine. Posso colocar aqui dentro dos parênteses só o nome da variável, por exemplo, nome, e fechar aqui, ó, a instrução, né? Aí no caso aqui, deixa eu colocar um comentário que é exibindo as informações guardadas anteriormente, certo? Então até aqui o que a gente fez? Criamos um espaço na memória, perguntamos o nome da pessoa, guardamos o nome da pessoa, aí aqui nesse caso a gente está exibindo a informação. Aí eu coloco aqui o console.readKey para que a pessoa aperte alguma tecla e encerre a instrução, certo? Nesse caso aqui, ó, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou dar um compilar, então clica aqui em iniciar. Ó, digite seu nome. Ele está esperando eu digitar. Antigamente, lá que nem no Olá Mundo, se eu apertasse, por exemplo, o E de Erisvaldo, ele já teria encerrado o programa. Só que ali, no caso, seria o read key. Aqui nós estamos trabalhando com o read line. Então ele está esperando que eu aperte o Enter. Então eu posso digitar o que eu quiser aqui. Inclusive trabalhar com maiúsculas. Ó, Erisvaldo. Terminei o meu nome, no caso, vou dar um Enter. Perceba que ele exibiu o meu nome novamente, porque foi isso que eu pedi para o programa fazer. Depois que ele guardou na informação, ele exibir novamente o meu nome. Agora ele está aguardando eu apertar alguma coisa. Eu vou apertar qualquer tecla agora aqui, ó, vou apertar o K, por exemplo, e ele já fecha o programa. Mas por que ele só exibiu o meu nome? Porque foi o que eu coloquei aqui, ó. No final, depois que ele leu e guardou a informação, ele pega e vai exibir apenas o que está guardado naquela informação. Agora eu posso fazer uma outra opção. Eu posso pegar aqui, ó, abrir aspas e colocar assim: bom, deixa eu tirar o caps lock, bom dia, dou um espaço, fecho a aspas, certo? Então ele vai exibir essa informação bom dia, e para ele somar, ou seja, concatenar a variável nome, a gente coloca um sinal de mais aqui, ó, certo? Então eu estou falando para o programa o seguinte: exiba a mensagem bom dia junto com o que está armazenado na variável nome. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos dar um iniciar aqui. Ó, digite seu nome. Vou colocar aqui Erisvaldo. Quando eu der Enter, ó, bom dia, Erisvaldo. Ou seja, ele exibiu as mensagens que eu pré-defini, porém, teve uma hora que ele me pediu uma mensagem. Eu guardei a mensagem e quando eu quis, eu informei a mensagem novamente. Tá que eu escrevi meu nome errado aqui, né? Em vez de escrever Erisvaldo, eu escrevi Erisvalo. Mas enfim, funcionou, certo? Então, essa aqui é uma sequência lógica para a gente trabalhar com
variáveis, ou seja, uma sequência para a gente começar a guardar informações. E por que isso? Porque um programa não é só você ficar exibindo mensagens. Um programa você precisa também pegar, às vezes, na grande maioria das vezes, né, trabalhar com informações que o usuário vai transmitir e depois pegar e exibir novamente essas informações. Quer ver uma coisa que legal? Eu posso trabalhar de uma forma mais complexas, por exemplo. Eu posso pegar aqui, ó, e antes desse bom dia, eu venho aqui, dou um Enter, e vou colocar um outro console.writeLine, certo? E vou deixar aqui com aspas duplas, porém, eu vou deixar vazio. Por quê? Eu estou dizendo para o programa dar um espaço. Lembra que estava saindo grudado aqui as informações? Ó, digite seu nome. Vou colocar aqui, ó, Erisvaldo. Agora tá certo. Quando eu der um Enter, ele vai deixar uma linha em branco e escrever o bom dia Erisvaldo na linha de baixo. Né? Ele está separando as minhas informações. Então, o console writeLine, eu posso também deixar ele em branco para poder utilizar a linha. Ou eu posso fazer isso, ou eu posso aqui, ó, antes do bom dia, colocar um barra invertida N. Esse barra N que eu criei aqui, nada mais é do que pular uma linha. Então, se eu não quiser ficar escrevendo vários writelines em brancos aqui, eu posso utilizar o barra N, certo? Que ele vai quebrar uma linha. Vamos ver isso aqui, ó. Então, no caso agora, ele tem que pular 2 linhas antes de escrever a mensagem. Clico aqui no iniciar, digite seu nome, Erisvaldo. Perceba que agora ele pulou 2 linhas. Esse espacinho que ficou aqui, foi esse espaço aqui que eu dei. Ó. Eu não preciso dar um espaço aqui entre o barra N e a instrução. Lembrando que o barra N, ou seja, essa quebra de linha, ele tem que ficar dentro das aspas. Se eu colocar ele aqui fora das aspas duplas, vai dar erro. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com dúvida, deixa nos comentários que eu prontamente irei responder. Deixa o seu like para me ajudar com os vídeos. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas aulas. E compartilha com as pessoas que você saiba que queira aprender a trabalhar com o C#. Um forte abraço e até a próxima aula. Fui!